Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também na internet. Acesse lá futura.org.br para encontrar a gente na tela do seu computador. Você pode acompanhar aí nossa programação ao vivo de qualquer parte do mundo. E o Brasil vai demorar mais de um século para universalizar a coleta e o tratamento de esgoto se mantiver o atual ritmo de investimento em saneamento básico. Essa foi a conclusão de um levantamento do Instituto Trata Brasil. No ano de 2013, menos da metade da população brasileira era atendida pela coleta de esgoto e o índice de tratamento era ainda menor, apenas 39%. A região norte é a que mais despeja esgoto sem tratamento, seguida pelas regiões sul, nordeste, sudeste e centro-oeste. O estudo também fez um ranking avaliando a qualidade do saneamento básico nas 100 maiores cidades do país, com base nos números do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. E esse não é um problema exclusivo do Brasil. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo não têm acesso a banheiro, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, para falar sobre os impactos da falta de saneamento para o desenvolvimento do nosso país, a gente recebe aqui no estúdio o engenheiro civil e sanitarista Isaac Volchan, que é professor da Escola Politécnica da UFRJ e especialista em saneamento básico. Isaac, bem-vindo à Conexão. Tudo bem com você? Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em receber você aqui hoje. Também conosco no estúdio está o Dalton Marcondes, que é pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, da Fiocruz. Tudo bem, Dalton? Bem-vindo. Tudo bem, obrigado pelo convite. Muito bom. E a gente fala daqui a pouquinho também com o Edson Carlos, que é presidente do Instituto Trata Brasil, responsável pelo estudo que eu mencionei agora há pouco. Então você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Aproveite para tirar suas dúvidas, compartilhe a sua história com a gente, mande mensagens, comentários e opiniões pelas redes sociais. Aproveite aí para mandar mensagens sobre a situação do saneamento, esgoto, água tratada aí na sua cidade. Quer fazer uma reclamação? Aproveite aí nosso espaço aqui na internet. Deixa eu colocar para você aí o facebook.com/canal Futura Oficial, é o nosso canal aí de comunicação na rede social, ou também aproveite o Twitter, @canal Futura é o nosso perfil. Também temos aí como opção um bom e velho telefone. Você pode ligar para a gente pelo celular, pelo fixo, pelo orelhão, 0 operadora 21 2273 5020. Mande desde já a sua mensagem para a gente enquanto eu começo aqui o nosso bate-papo. Mais uma vez, bem-vindos os dois ao estúdio do Conexão. Eu quero começar aqui a primeira frase que eu li aqui no programa de hoje em relação aos 100 anos necessários aí para a gente conseguir universalizar. É muito tempo, né? Não é nem essa, nem a próxima geração. Como é que a gente tenta explicar para quem está em casa como é que chegamos a essa situação, Dalton? Tanto tempo e a gente fala tanto de saneamento, temos um plano nacional de saneamento básico, mas parece que ele não sai do papel, né? Bom, eu acho que não há inversão de recursos nessa área. Eles tentam fazer obras enormes ou não fazer obra nenhuma. Uhum. Existe muita coisa a ser feita, mas acho que por um motivo ou por outro, vou até desativar isso aqui, não há interesse. Uhum. Agora, Isaac, a gente tentando pensar aí, a partir do momento em que é feito um plano, uma discussão, aí tempo é dedicado para estudar, qual deveria ser a área de investimento, o que falta aí? Os recursos não chegam como apontou o Dalton, por quê? Eu acho que é um pouquinho de cada coisa, né? Eu acho que, principalmente, a gente teve nos últimos anos, enfim, na última década, de fato, uma elevação dos investimentos na área de saneamento, mas em função do enorme déficit que o setor apresenta ainda no que diz respeito ao abastecimento de água. Muito se discute sobre esgotamento sanitário, sobre poluição de água, né? Mas os nossos déficits em relação à prestação de um serviço de qualidade de abastecimento de água, sem intermitência, nós temos as redes pressurizadas constantemente, ainda é uma coisa que temos que buscar, né? E a água, de certa forma, ela tem uma prioridade lógica, óbvia, sobre a questão dos esgotos sanitários. Então nem a água tratada e de boa qualidade chegando aí nas residências a gente tem, né? Não. A água, ela é tratada, as concessionárias, as empresas que prestam o serviço, elas têm a obrigação, o dever e a obrigação de satisfazer um padrão de potabilidade, um padrão de qualidade de água. O que eu estou dizendo é que, ainda assim, com expansão urbana, com crescimento populacional, com déficit habitacional, quando essas coisas todas se confundem, a gente tem como resultante
resultante, continua tendo como resultante ainda, uma deficiência na prestação dos serviços de abastecimento de água e que nessa ordem, se pudermos priorizar isso de certa forma, estará sempre à frente dos esgotos sanitários. Então a gente tem esse caminho da água a ser percorrido e o caminho dos esgotos, obviamente, também. O que eu acho que nessa mistura existe, embora esses investimentos tenham acontecido nos últimos anos, eles, obviamente, não são suficientes. Esses números que o Instituto Trata Brasil coloca como 100 anos, eles equivalem ao tempo necessário para que a gente venha universalizar os serviços, se mantido o atual ritmo de investimento, de expansão, de ampliação dos nossos sistemas. Eu acho que tem um pouquinho da questão da nossa capacidade instalada para fazer esses projetos rodarem, quer dizer, a engenharia, de certa forma, ela precisa estar mobilizada para atender essas demandas da prestação desse serviço, e a participação, nesse sentido, a participação do capital privado ela é muito importante, no sentido de tentar acelerar o desenvolvimento desse setor. Uma outra questão que é fundamental é o aporte de recursos, que a gente, de certa forma, teve nesses últimos anos, mas a gente precisa muito mais, porque senão a gente vai ao encontro desses números que o Instituto serão esses 100 anos aí para a gente conseguir Agora, por detrás disso tudo, não resta a menor dúvida que é a decisão política. E aí fica aquela pergunta, disse por aí que aquela história de que investir em esgoto é o investimento que não dá voto. Poderia ser uma das explicações para esse tipo de investimento não ser levado como prioridade pelos políticos? Pode ser uma explicação, mas eu te faço uma outra pergunta. Será que essa é a prioridade que a sociedade coloca como investimento, a política pública de mais importância, que o investimento tem que ser feito primeiramente frente à saúde pública, diretamente, à educação? Mas o saneamento tem uma influência direta nos índices de saúde. A gente mas o transporte público, a segurança pública, a educação, né? A saúde, obviamente. Né? Então, no caso, você acha que a sociedade não vê o saneamento como prioridade? Tenho minhas dúvidas, se é. O que você acha, Dalton? Eu acho que a sociedade realmente não conhece. Eu estive em Nova Iguaçu, a gente participava de um curso antes da mudança de prefeitura, em que a gente tentava... Na região metropolitana aqui do Rio de Janeiro. O curso era dado dentro da prefeitura, visando a conscientização das pessoas. Eu dei aula até para o secretário de saúde de Nova Iguaçu. E ninguém sabia nada de saneamento. Eu dei aula para alunos de primeiro e segundo grau, para altos funcionários da prefeitura, também ninguém sabia nada. Acho que há um desconhecimento muito grande do que é saneamento. Esse desconhecimento leva as pessoas a não conseguirem sequer reivindicar o que seria necessário. Até em relação ao que foi falado antes, da qualidade, a qualidade da água que é fornecida nas cidades do Brasil é suspeita. Várias vezes se perde a qualidade, porque como não há uma proteção dos mananciais, você acaba não controlando, só que é muito difícil, você teria que analisar o tempo todo para encontrar essas falhas. A Fundação Oswaldo Cruz, através de um mestrado, encontrou uma falha grave, e isso foi divulgado numa revista científica e foi divulgado num congresso. O orientador desse aluno foi processado pelo responsável pelo tratamento de água do Guandu. Nós ganhamos o processo, demonstramos que faziam análise errado dentro da concessão, porque não era feito numa universidade, porque o próprio Guandu não tinha capacidade para fazer esse tipo de análise. Ficou provado que eles estavam fazendo a análise errada por um método inadequado que levava a resultados 1/4 a 1/10 dos valores corretos. Eles não podem mais falar nada porque eles perderam na justiça. Eles tentaram, o pedido deles era cassar. Eu não era orientador desse aluno, eu só dei uma orientação. Mas eu não era orientador, eu dei orientação no processo. Eles tentaram cassar o diploma profissional do orientador. Eles não conseguiram, eles foram derrotados. Ficou provado que durante alguns meses, foi um acompanhamento durante metade do ano, durante alguns meses se perdeu o controle e devido à perda de controle, a concentração de alumínio nessa água estava muito superior à que era aceitável pelo padrão de potabilidade, pela portaria da potabilidade. Além disso, outros metais, pelo fato da água vir do próprio Paraíba, que é um rio que recebe aporte intenso de indústrias, também apresentou elevados valores de outros metais, alguns muito mais tóxicos do que o alumínio.
e eles não puderam, eles tiveram que aceitar. E nessa questão, essa água sendo levada até a casa das pessoas vai ter um reflexo direto na saúde delas também. Eu vou aproveitar agora e chamar para a nossa conversa o Edson Carlos, que é presidente do Instituto Trata Brasil, que é o responsável aí por esse estudo que a gente tem mencionado aqui ao longo do programa. Edson, bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem com você? Tudo bem, eu que agradeço, é um prazer falar com vocês e fico à disposição. Obrigado pela participação. A gente sabe que o Instituto faz esse levantamento já há algum tempo e entre os 100 municípios analisados, a relação entre investimentos e arrecadação caiu de 32% em 2012 para 28% em 2013. Aí eu quero saber de você de que forma vocês fazem um levantamento e uma análise, como entender aí esse lento avanço, né, dos investimentos dos municípios em saneamento. Então, já há vários anos, o Instituto Trata Brasil faz uma análise assim que o Ministério das Cidades publica o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, nós fazemos um levantamento dos indicadores dos 100 maiores municípios. Então, a gente vê quanto que a cidade avançou em população atendida com água potável, população com coleta de esgoto, tratamento de esgoto, índice de perda de água no sistema de distribuição, se investiu com relação ao que arrecadou ou não, e a cada um desses indicadores nós damos pontos. Então, a soma das várias pontuações é que dá a posição da cidade no ranking das 100 maiores. Então, nós podemos dizer com clareza que os indicadores têm avançado muito pouco para o desafio que o saneamento tem hoje. Eu estava ouvindo um pouco da conversa de vocês, é exatamente isso. Tem havido avanços, os investimentos têm crescido, mas muito abaixo do que o país precisa, ainda mais quando a gente analisa não só nos locais, nas comunidades onde a gente tem projetos, mas mesmo do ponto de vista acadêmico, quer dizer, olhando os indicadores sociais do país, fica difícil entender por que uma autoridade insiste em investir pouco, às vezes nem investir em saneamento, a não ser que a gente olhe com o olhar eleitoral. Muita autoridade, infelizmente, ainda acha que saneamento é uma obra pouco charmosa, às vezes, e que talvez não renda o impacto eleitoral que ele espera de uma obra como um hospital, por exemplo. Então, não há justificativa para uma autoridade não investir, porque é a infraestrutura mais básica, né? Não deveria existir nada na cidade antes de ter as redes de água potável, rede de coleta e estação de tratamento de esgoto. Isso é o mínimo que um governante tem que dar para a sua população. Mas, infelizmente, ainda caminhamos num ritmo muito abaixo do que o Brasil precisa. Então, de repente, pelo que você diz, seria possível aí pensar numa posição de um político que levaria à frente uma medida talvez não tão popular, mas fundamental para o bem-estar daquela comunidade, né? Agora, a gente sabe, de acordo com os dados do Instituto Trata Brasil, pelo segundo ano consecutivo, Franca, que é uma cidade no interior de São Paulo, foi eleita a cidade brasileira com a melhor rede de saneamento básico para a população, mas apesar de manter a liderança, o índice do esgoto tratado passou de 99%, ou quase 99%, era 98,8% para 77,8%. Então, mesmo na cidade que está ali no topo da lista, houve uma desaceleração nesse investimento, né? Então, as cidades vão variando de posição de um ano para ano, primeiro porque qualquer uma que invista mais, ou faça uma estação de tratamento, ou amplie sua rede de coleta de esgoto, ela passa à frente da outra que investiu menos. Então, um dos objetivos do ranking é esse mesmo, é fazer com que as cidades alterem de posição. Então, uma cidade que está lá na ponta, que tem uma taxa às vezes, de coleta de esgoto mais alta, tal, ela deixa de investir um ano, muitas vezes isso já é suficiente para que uma outra cidade ultrapasse, e aí você causa esse alvoroço na cidade. Pô, por que eu era o primeiro, agora eu sou o quarto, quinto? Quer dizer, isso é positivo, porque mexe um pouco com a discussão do tema nas cidades. Então, é muito comum a alternância de posição entre os 20 primeiros, porque todos eles estão razoavelmente bem, mas todos ainda têm uma lição de casa para fazer. Mesmo entre os melhores, ainda há o que fazer em todos eles. Às vezes uma cidade que tem boa coleta e tratamento de esgoto, mas perde muita água, a outra tem uma perda de água menor, mas precisa avançar no tratamento. E basta, a gente sabe que as cidades não param de crescer.
Sem Então, dúvida, né? A urbanização é uma tendência no nosso país nas últimas décadas e, com certeza, a questão do saneamento se torna aí um problema ainda maior frente a isso. Eu volto a falar com você daqui a pouquinho, Edson, quero voltar aqui para o estúdio e comentar com o Isaac em relação a essa questão, né, que a gente fala que, enfim, já existe o plano nacional, já existe o que deve ser feito, mas sabemos também da dificuldade financeira de muitos municípios, né? Tem muitos municípios muito pequenos que não têm recursos. Para a gente pensar em, de fato, avançarmos nessa área de uma forma mais rápida e efetiva, pensar em uma ação federal junto ao Ministério das Cidades, uma linha de financiamento mais acessível, a gente poderia pensar quais opções teríamos agora para tentar avançar nessa área? Olha, como eu disse, nos últimos anos, quer dizer, nessa última década, né, a gente pode dizer que o nosso patamar de investimentos no setor de saneamento, e principalmente ainda que a gente tenha essa questão da água como prioridade, houve investimento significante em relação ao esgotamento sanitário precisamente. A questão de alavancarmos novos projetos, como eu disse, ela também passa muito pela engenharia. Ela não passa só por disponibilidade de recursos, que não há todos os recursos necessários, não estão disponíveis, né? Ela passa por decisão política, né, vontade política de fazê-lo, mas ela também passa pela engenharia. E especificamente em relação a essa sua pergunta, quer dizer, a capacitação institucional dos nossos municípios para se envolverem, né, em projetos de financiamento, sejam lá, quer dizer, principalmente os de pequeno porte, né, em recursos disponibilizados pelo Ministério das Cidades, pelo governo federal, até mesmo em projetos que possam, de certa forma, envolver recursos dos estados, nas regiões metropolitanas, é uma capacidade assim, extremamente limitada, né? Um corpo técnico que possa, de fato, conduzir essa bola, né? Vamos dizer assim, para a nossa situação caótica, né, com a maestria que ela precisa ser conduzida, no sentido de acelerarmos, é uma capacidade extremamente limitada. Então, eu acho que existe esse tripé aí, quer dizer, no passado dizíamos que o nosso problema eram os recursos, né? A partir do momento que a gente conseguiu sobrelevar essa disponibilidade de recursos, o discurso passou a ser a limitação da engenharia, não temos projeto. Você já deve ter ouvido falar isso, né? Temos recursos, mas não temos projeto. Depois que temos os projetos, no nosso boom de desenvolvimento que vivemos agora nos últimos anos, infelizmente somente nos últimos anos, né, onde estão os equipamentos, onde é que está a mão de obra especializada, onde é que estão os engenheiros para tocar essa história toda, né? Agora, então passa também por essa necessidade de se ter uma condução técnica firme de todo esse processo, tanto por parte de quem disponibiliza o recurso, como por parte para quem vai contratá-lo, executá-lo. Né? E isso tudo aí, obviamente, recheado por decisão política. Né? Deixa eu aproveitar e registrar aqui a participação da Letícia Gonçalves. Você de casa pode e deve mandar seu recado, ainda tem mais alguns poucos minutos de programa no Facebook, Twitter e telefone. A Letícia Dalton pergunta o seguinte: qual seria a explicação de algumas cidades do Brasil ainda não possuírem o saneamento básico para a população? Eis a grande pergunta. Bom, eu acho que tem muitas cidades até no Brasil que eu acho que a gente deveria fazer uma revolução como fizeram no Japão agora no ano passado. Eles extinguiram 800 e poucos municípios por incapacidade administrativa ou incapacidade financeira. Como disse o Edson aqui, devia pensar primeiro em saneamento para pensar na construção da cidade. Aqui a gente sabe que é o contrário, né? A ocupação de uma área irregular e a partir depois o saneamento vai atrás. Quase metade dos municípios não tem capacidade nem financeira, eles vivem apenas de verbas federais. Então, se eles vivem apenas de verbas federais, por que eles existem? Simplesmente para criar cargo para o prefeito, para secretarias, para a Assembleia de Vereadores? Não faz sentido. Poderia ser uma instância de descentralização do poder, mas isso poderia ser feito através de outros tipos, como um distrito que tivesse alguma administração, até voluntária, que não requeresse recurso, que eles não têm competência e não têm capacidade financeira. Então, por que eles existem? Se a gente for usar esse critério, como eles usaram no Japão, extinguir 800 e tantos municípios, a gente extinguiria muito mais, seriam milhares de municípios. Talvez 2.000, 3.000, tem que examinar direito os fatos. São em torno de 45% dos municípios brasileiros
Se você cortar a verba do governo federal, eles não têm mais como se manter. A verba deles corresponde a 10%, 15% da necessidade deles. Então, por que eles existem? E eles não têm competência nenhuma. Então, eu acho que a coisa deveria passar por um outro caminho. O governo federal deveria realmente, governo federal, assumir. Eles não têm técnicos, mas existem técnicos em outros locais, em grandes cidades. Tem muita gente sendo formada em vários cursos. Se o governo federal assumir essa incumbência, em vez de descentralizar, vai ser possível fazer. E ter uma fiscalização que realmente seja o mais transparente possível, o mais idônea possível, porque senão você vai simplesmente entregar esse recurso para os municípios e esses recursos vão desaparecer e nenhuma obra vai ser feita, como aconteceu com o caso das enchentes. Muito bem. É uma questão que a gente tem que continuar acompanhando, já estamos quase na reta final. Quero voltar a chamar o Edson, que conversa com a gente lá de São Paulo. Edson, segundo os dados do Instituto Trata Brasil, apenas 39% dos esgotos foram tratados, né, no ano investigado, o que significa aí mais de 5 mil piscinas olímpicas de esgotos não tratados, jogados por dia na natureza naquele ano de 2013. E qual o impacto disso para a saúde? Uma das questões que a gente poderia levantar. Mas frente ao que vocês têm acompanhado aí para a gente tentar dar uma luz, é possível colocar esperança aí na expectativa da população que está acompanhando a gente em relação a esse tratamento, frente a essas questões todas complexas que a gente tem falado aqui no programa hoje? Olha, nós tentamos manter o otimismo mesmo com esses baixos avanços. Acho que é isso que faz a gente acordar todo dia e brigar com o setor e brigar com as autoridades, né? Trata Brasil se especializou nessa briga para que o cidadão entenda e cobre isso, porque parte da solução está na nossa mão, nossa como cidadão. Ao a gente não cobrar isso de um candidato a vereador, a prefeito, a governador, a gente acaba passando uma carta em branco de que isso não precisa ser feito. Então, muito disso também, dos nossos estudos, tem a ver com isso, quer dizer, de mostrar a realidade do cidadão, onde ele mora, no bairro que ele vive, para que ele se preocupe e cobre providências, porque esses políticos são pautados pela vontade do eleitor, né? Eles querem fazer alguma coisa que o eleitor goste em 4 anos, né? Saneamento, como foi dito bem aí, é uma questão de engenharia, de recurso, precisa de mais tempo, mas tudo começa pela vontade do eleitor. Então, é importantíssimo que a gente discuta isso, para que a gente cobre. O ano que vem tem eleição de novo para prefeitos e vereadores. Nós precisamos manifestar isso na hora de colocar, de encontrar um candidato, ou mesmo nas organizações da sociedade civil, né? Então, eu sou otimista, o Trata Brasil procura se manter otimista, os recursos vêm melhorando, precisa muita briga. Eu concordo plenamente com o que o Dalto falou, quer dizer, nós temos aí metade do país que sequer manda os números de esgoto para o Ministério das Cidades. Então, nós nem sabemos o que acontece em 2.000 e poucos municípios, não sabemos se tem coleta, se tem tratamento, se não tem. Então, quer dizer, em muitos casos você precisa de uma intervenção federal. Mas eu acredito que nós temos a chave da solução disso, quer dizer, a pressão mesmo, a pressão sobre as autoridades. Cidades que não têm saneamento gastam muitas vezes mais em saúde corretiva. A gente fala de 1:4, que é o número das Nações Unidas, mas nós já encontramos números aqui no Trata Brasil de 1:40. Quer dizer, cidades que investiram em saneamento gastam 40 vezes menos do que outra que não fez nada em saneamento. Então, além de tudo, é um ganho econômico. Então, muitas vezes a gente tem que mostrar para o prefeito que ele está deixando de investir em saneamento e está gastando valores gigantes em saúde corretiva. Então, assim, temos que ser otimistas, temos que continuar lutando e mostrando para o cidadão que um pouco disso passa necessariamente pela cobrança que ele tem que fazer no momento certo. Muito bom. Edson Carlos, presidente executivo do Instituto Trata Brasil, muito obrigado pelas informações e por essas provocações todas aqui na tarde de hoje. Obrigado e boa sorte para você, bom trabalho aí. Obrigado, é sempre um prazer, sempre à disposição aqui no Trata Brasil. Um abraço. Até mais. Deixa eu aproveitar e mostrar para você de casa também na internet, então, onde você encontra no site do Instituto Trata Brasil as informações aqui sobre esse estudo na íntegra, para você levar adiante essa discussão. tratabrasil.org.br é o site que está aí para você. Você tem aqui o ranking do saneamento, que é a base da nossa discussão de hoje, e tantos outros estudos que o Instituto desenvolve em relação à questão do saneamento no país.
Também mostro para você aqui no site do Ministério do Meio Ambiente, também no site do Ministério das Cidades, você encontra o Plano Nacional de Saneamento Básico, que citamos aqui, muito bem elaborado, falta ser colocado em prática aí, mas de forma efetiva. E ainda o site da ENSP, Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, para você ter informações sobre o que é estudado e pesquisado por aqui também no Rio de Janeiro. O nosso tempo já está esgotado, então, Dalton, Isaac, obrigado pela participação, foi um prazer recebê-los aqui, a gente espera ter provocado também quem está em casa a refletir um pouco mais. Como o Isaac disse, de repente não é investimento prioritário para o governo, porque o cidadão não cobra, também acha que não é tão importante, então a gente espera ter contribuído para você de casa levar a reflexão adiante, provocar essa discussão com seus amigos, familiares aí, para não parar por aqui a pauta de saneamento básico no país. Obrigado mais uma vez aos dois.